Gênesis 3, versículo 7. E depois nós estaremos lendo o versículo 21. E diz o seguinte: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Agora o versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Amém? Você pode se sentar. Esse testemunho que nós acabamos de ouvir é mais uma forte evidência do retorno, do iminente, do breve retorno de Cristo para resgatar a sua noiva dessa terra. Os sinais apontam a sua grande e gloriosa vinda. A palavra do Senhor declara que o Senhor mantém a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Cristo está às portas. Ele está voltando. E Ele virá, irmãos. Ele virá para resgatar a sua noiva. E a sua noiva, quando se fala de noiva, nós entendemos como uma veste propícia para a ocasião. E é sobre isso que nós estaremos falando nessa noite. Então nós não podemos relaxar, nós não podemos esmorecer, porque Cristo está às portas. Muito em breve a trombeta vai soar. E nós precisamos fazer parte desse povo que estará sendo atraído até os ares para o Senhor. Nós precisamos. E para isso, nosso nome precisa estar escrito no livro da vida. Para que tenhamos acesso à salvação, o nosso nome tem que estar no livro da vida. Mas talvez você diga, é óbvio, meu irmão. Talvez você pense, é óbvio. E é por isso que eu estou aqui. Porém, nós vivemos tempos onde, quando não é a igreja que acabou se desviando, às vezes é a própria pessoa que não está andando conforme o padrão de Deus. Então nós devemos estar atentos. Nós devemos, hoje foi Santa Ceia. Analise o homem a si mesmo. Analise você a si mesmo, não ao outro. Analise a si mesmo e veja se de fato você está trilhando, você está andando em conformidade com a vontade de Deus. Amém? O versículo 7 que nós lemos aqui, eu quero separar um pedacinho dele. O contexto fala sobre a queda do homem. E no versículo 7 que nós lemos aqui, quero separar só um pequeno trecho. O primeiro tópico que eu quero falar com os irmãos diz o seguinte: e conheceram que estavam nus. Conheceram que estavam nus. Nós conhecemos a história, sabemos que eles viviam na inocência. Antes deles conhecerem que eles estavam nus, eles já estavam nus. Deus os criou dessa forma. Mas por causa da rebelião, por causa da desobediência, a lei que Deus havia estabelecido ali naquele jardim, ali naquele lugar, ao tomar
do fruto que Deus havia dado uma ordem para que não tomassem e comessem. Eva, ao tomar do fruto, comer do fruto, pega, entrega a Adão, Adão também come. E naquele momento eles reconhecem que estavam nus. Mas o que aconteceu ali naquele momento? O pecado entrou no mundo. E eles passaram a ser pecadores também. E essa nudez que eles passaram a observar e se envergonhavam daquela nudez, não era apenas a nudez física era a menor. Mas a nudez principal foi registrada na alma deles. Por causa do pecado, eles se distanciaram de Deus. Eles perderam a inocência. Eles perderam o estado original. E essa é a condição da humanidade. Se afastaram de Deus, se tornaram inimigos de Deus, se rebelaram contra a lei de Deus. O estado original do ser humano é esse. E por conta disso, por causa do pecado, eu sempre falo sobre isso, quando eu tenho oportunidade, eu gosto muito desse tipo de assunto, mas por causa disso, a mente deles não era mais como a mente de Deus, como outrora era a mente deles também, enquanto estavam no período da obediência, no período da inocência. A partir desse momento, a partir da queda, a mente deles está alterada, a mente deles foi transformada. Não era mais como a mente do Criador, não era mais como a mente do Pai. Não era. Rebelião. Eles estavam em rebelião, estavam em pecado contra Deus. Se distanciaram de Deus por causa do pecado, já estavam amaldiçoados por causa do pecado. E conheceram que estavam nus. Essa é a condição da humanidade. E a prova disso, mais à frente, agora no Novo Testamento, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o homem, no seu estado original, está longe de Deus. E por conta dessa condição de que Deus é perfeito, porque Deus permaneceu sendo perfeito, ainda que o homem tenha caído, Deus permaneceu sendo perfeito. Deus não tolera nada que seja imperfeito, porque Ele criou o homem perfeito. O homem se rebelou e, por ter se rebelado, se tornou imperfeito. E esse foi um grande problema que o homem arrumou para si mesmo. Porque a partir desse momento ele estava condenado a morrer. Porque no capítulo 2, versículo 17 fala, Deus mostra a Deus dizendo para eles, olha, no dia em que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Só que a advertência não era apenas para uma morte física, mas era para uma separação eterna. Que é coisa pior para o homem do que estar separado eternamente de Deus? E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Porém, como nós estávamos falando agora há pouco, por causa do pecado, por causa da nova natureza depravada, decaída, inimiga de Deus, longe de conhecer os desejos de Deus, o homem não pode mais, por causa dessa natureza, buscar a Deus por si só, não pode. Porque o seu entendimento foi alterado pelo pecado, pela nova condição, pela sua imperfeição. E Deus é perfeito. Como é que Deus vai receber algo
Como é que um Deus perfeito vai receber algo de alguém que seja imperfeito? Se Ele exige essa perfeição. É aí que entra esse versículo, esse trechinho que nós separamos. E conheceram que estavam nus. Melhor dizendo, já entra o tópico 2. E diz o seguinte, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Sabe o que isso significa? O homem já sabia da sua culpa. A sua culpa estava evidente, era evidente. E o que ele tentou fazer? Aliviar a sua culpa. Aliviar. Ele tentou aliviar a culpa. A nudez dele era aparente. Porém, ele tentou aliviar a culpa, fazendo o quê? Pegando folhas de figueira e cozendo um avental para cobrir a sua nudez, que a sua nudez era evidência da sua separação do Pai. E naquele momento ali, ao pegar essas folhas, ele tentou aliviar a sua culpa. O homem ele foi criado para viver pela eternidade. O homem não foi criado para morrer. Deus colocou dentro do homem o senso da eternidade. Deus, mesmo que o homem tenha caído, ainda assim, ele tem a oportunidade de reconhecer a Deus. Paulo escreve isso lá aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 19. Ele diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O pecado fez isso, obscureceu o coração do homem. E agora, longe de Deus, perdido, sem a presença do Pai, ele tenta fazer arranjos por si mesmo para aliviar a sua culpa e se convencer de que ele pode chegar até Deus. E uma das evidências dessa, que é o tópico 2, de terem feito esse avental de folha de figueira, eu posso colocar aqui como a religião, por exemplo. Ou como aquelas pessoas que confiam nos seus próprios atos de justiça para serem aceitos aos olhos de Deus. É o arranjo que o homem faz. Adão foi lá, pegou, cozeu folhas. Ele pegou, foi lá, cozeu folhas e tapou a sua nudez. E tentou encobrir a sua nudez física. A espiritual ele não conseguia, mas pelo menos a física, pelo menos para aliviar um pouco da carga da sua própria culpa, ele tentou fazer isso. Obviamente, quando eu me refiro a religiões e atos de justiça, eu estou falando num sentido figurado. Quantas pessoas hoje não estão vestidas dessa forma? Quantas pessoas hoje, ao redor do mundo, tentam buscar a Deus por si mesmo, com o seu próprio entendimento, com o seu próprio conhecimento?
Como foi dito aqui, eu acho. Ah, mas o meu coração é sincero. Quantas pessoas, quantas religiões a gente não tem no mundo hoje? E ainda que não falem, nem todas falem, tratem Deus, mas muitas religiões reconhecem que tem alguém grande, supremo, ou alguma coisa. O homem está sempre tentando buscar adorar alguém ou alguma coisa que ele não conhece. E esses aventais de folha de figueira representam isso. O primeiro tópico que nós falamos aqui foi a culpa, a queda, o seu estado afastado, separado de Deus. E por conta disso, entra o segundo tópico. Ele reconhecendo o seu próprio mal e tentando aliviar a sua culpa, tentando se justificar diante de Deus, achando que poderia se justificar diante de Deus, ele vai lá, pega essas folhas e se cobre para tentar, mas não dava mais. Porque o problema não era só físico. Porque se fosse físico, ele não se esconderia quando Deus chegou na viração do dia para falar com eles. Se o problema fosse só físico, mas não era muito maior. Então, as religiões hoje, elas cumprem ou tentam cumprir esse papel. Tentam pegar um homem caído e cobrem-no com uma folhinha de figueira, que daqui a pouco está seca, e dizem: não, você é um homem bom, você é uma pessoa boa. Não, agora Deus te aceita. Não, agora está tudo bem com você. Agora você é de Deus, agora você é filho de Deus. Quando muitas das vezes isso não acontece. Eu falo de religiões, mas infelizmente existem muitas pessoas dentro das igrejas também, achando que por causa de boas obras, elas estão justificadas. São essas aqui, ó, com essa vestimenta aqui, perecível. Vestimenta que Deus não aceita. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Existem religiões, por exemplo, em que, além de Cristo, existem outros mediadores. E pessoas que creem nisso e pessoas que vivem por isso estão com essa vestimenta. Ainda que tenham cara de piedade, ainda que sejam boas pessoas aos olhos da sociedade, mas à luz da palavra estão exatamente como Adão depois que ele caiu, tentando pegar um arranjo que não dá certo aos olhos de Deus, para se justificar diante de Deus. Existem religiões, por exemplo, que negam a divindade de Cristo, que negam que Jesus Cristo é Deus. Alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, eu me deparei com uma pessoa e eu fiquei muito admirado com a forma como eles se vestiam. Mas do que adianta estar tão bem vestido, sabe? Aquela forma calminha de se falar, se ele está vestido com folha de figueira aos olhos de Deus. Negam a divindade de Cristo. Obrigam
os seus adeptos a cumprirem carga horária na rua. Eles não fazem isso voluntariamente. Eles precisam cumprir uma determinada carga horária. Não há voluntariedade no seu coração. Eles não foram alcançados ainda, essas pessoas, pela graça de Deus, mas ainda estão vestidos conforme Adão após a sua queda. Porque não creem em Jesus Cristo como o único Senhor, como Deus. Existem outras religiões que focam muito na ajuda ao próximo, na caridade, e são muito fortes nesse ponto. Muito forte nesse ponto. Negam também a divindade de Cristo e consideram-no apenas como um espírito evoluído. São pessoas que ajudam muito. Porém, a palavra do Senhor fala no livro de Isaías que os nossos atos de justiça são como trapos imundos. É a Bíblia quem diz isso. É alguém imperfeito querendo agradar alguém que é perfeito. Não tem como. Não dá. Nosso Deus é santo. O Deus criador dos céus e da terra é um Deus santo. É um Deus poderoso. É um Deus que não aceita nada, nem ninguém que seja imperfeito. E esse é um grande problema, não é mesmo? Porque a gente está cercado de gente imperfeita. Eu sou imperfeito. Mas então como é que a gente pode compreender do porquê estarmos aqui? Do porquê que o irmão Júlio está pregando aqui? Porque um dia as minhas vestes foram trocadas. E não fui eu quem trocou. Foi o próprio Deus. Enquanto eu tentei andar com a folha de figueira, cobrindo a minha nudez, eu me enganava. Enquanto eu tentava, mesmo dentro da igreja, andar com a minha folhinha de figueira, eu estava me enganando. Eu estava achando que havia salvação para mim, quando o que me esperava era a ira de Deus, era a condenação. E quantos não estão dentro das igrejas? Quantos? E permanecem vestidos assim, cobertos com algo que não supre a sua necessidade. Quantos? Quantos? Talvez você que está aqui dentro, ou você que está pela internet, você diga, mas eu tenho 10 anos dentro da igreja. Que bom. 20, 30, 40, 50. Mas quanto tempo de nascido de novo? Essa é a questão. João, no capítulo 3, a Bíblia relata um homem que era príncipe em Israel. O nome dele era Nicodemos. E Jesus olha para ele e diz, olha, necessário te é nascer de novo. Nicodemos era membro do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal com 70 membros e era da Suprema Corte dos Judeus. Ou seja, eles tinham domínio sobre todos os judeus da face da terra naqueles dias. E Nicodemos era um desses. Ele ensinava a lei,
Era um homem respeitado, reconhecido. E quando ele vai procurar Jesus, Jesus olha para ele e diz: olha, necessário te é nascer de novo. Como é que Nicodemos estava vestido aos olhos de Cristo? Com um aventalzinho de figueira. Dessa forma que ele estava. Com toda a religiosidade que ele possuía. Com toda a pompa. Com toda a autoridade que ele possuía. Com todo o conhecimento que ele possuía também. Ele estava vestido da mesma forma que Adão, com folha de figueira. Agora, um outro exemplo que me chocou já tem algum tempo atrás. Inclusive, eu precisei até me retratar com os irmãos no encontro. Uma certa feita, me retratei. É esse segundo exemplo que eu vou citar para vocês. Deixa eu ver a referência aqui, para vocês acompanharem se quiserem. Atos 10, versículo 1 ao 6. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Por que eu precisei me retratar com os irmãos lá no encontro? Porque quando eu li isso, e a gente comentando, eu falei: poxa, esse cara era salvo. Eu não me lembro. O Alexandre não está aqui não, né? Eu falei isso lá no encontro. Não, Cornélio, ele estava salvo, ele era salvo. Olha as características dele. Nossa, Cornélio era uma pessoa piedosa. Cornélio era um homem que dava esmolas, era um homem que orava continuamente a Deus. Um homem que teve o privilégio de ter a visão de um ser mandado, enviado por Deus. Mas aí tem um detalhe, logo à frente. No capítulo 11 de Atos, mostra qual era a condição dele. Vamos ver? A partir do versículo 12. Atos 11, versículo 12. Diz o seguinte: o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos. Você e todos os da sua casa. Apesar de todas as atividades religiosas que Cornélio desempenhava, apesar da visão que ele teve de um anjo, apesar das orações, apesar de uma vida piedosa, até o presente momento, Cornélio possuía a mesma vestimenta que Adão lá no Éden. Folha de figueira.
Já há algum tempo atrás, isso me chocou muito. Quantos não estão dentro da igreja, entendendo que estão a salvo? Quantos não estão dentro da casa do Senhor? E às vezes até mesmo se iludem. Vem, bate o ponto, não, eu estou indo para a igreja, eu estou salvo. Vem, bate o ponto e vai embora. Quantas pessoas não pensam dessa forma? Não, hoje é domingo, eu tenho que ir para a igreja. Aí vem para a igreja, bate o ponto, depois passa a semana toda, não lê a Bíblia, não ora, não se preocupa com o próximo, não vive uma vida de obediência à palavra. Aí depois, não, eu sou da igreja, eu sou cristão. Volta logo, Jesus. Irmãos, a Bíblia declara que naquele grande dia, muitos chegarão diante do Senhor, talvez com um sorriso aberto, e Jesus vai olhar com aquele olhar de: quem é você? A Bíblia diz isso. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Sabe por quê? Porque viveram uma vida inteira vestidos como Adão estava vestido no Éden. Vestido espiritualmente com um avental de folha de figueira. Não experimentaram um novo nascimento, não passaram por um novo nascimento e serão condenados. Quando chegarem diante do Senhor, não vai ter mais jeito. O tempo que nós temos para nos converter em espírito e em verdade, genuinamente, é agora. Antes do toque da trombeta, antes do estrugir da trombeta, como diz o hino da harpa. O tempo de conversão é agora. O tempo de que essas vestes insuficientes sejam trocadas é agora, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Quantos de nós não estamos nos enganando, irmãos? Quantos adentram na casa de Deus e estão se enganando? Analise você mesmo, olhe para a palavra. Leia a palavra e se compare com a palavra, não é com os outros, não é com A, B, C ou D, é com a palavra. É com a palavra. Existem também aqueles lugares onde há um ajuntamento de pessoas que têm placa de igreja, que tem pessoas com cara de crente, mas não são. Abrem a Bíblia, falam de Jesus, cantam de Jesus, mas não pregam o Evangelho. Sabe o que vai acontecer? O que salva, o que dá vida ao homem, o que restaura o homem, é a poderosa pregação do Evangelho. E se eu estou no lugar, ou se você está no lugar, você da internet está no lugar onde não há a exposição do Evangelho, não há salvação. Se não há salvação, você está vestido conforme Adão estava. A pregação do Evangelho foi Deus quem estabeleceu. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse isso. Aprove a Deus salvar aos crentes pela loucura da pregação. No livro de Romanos também, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Qualquer coisa. Coisa para agradar o meu ego? Não, ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Paulo diz que é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê.
Paulo disse isso: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Então, se a pessoa não ouve o Evangelho, o contrário também acontece. Se a pessoa não está ouvindo o Evangelho ano após ano em determinado lugar que tem uma placa de igreja, como é que ela vai ter vida? Se está tendo mistura, folha de figueira. Folha de figueira. Folha de figueira. Porém, irmãos, nem tudo está perdido. Nós lemos 2 versículos no início. Gênesis 3, versículo 7. E agora o versículo 21. Que diz o seguinte: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui está revelada a genuína salvação. Deus rejeitou o arranjo que o homem havia feito para cobrir a sua nudez. Eu disse isso no início, por causa desse texto aqui, no versículo 21. Deus rejeitou. Por que eu sei que Deus rejeitou? Porque Deus pega a pele de um animal, a Bíblia não diz que foi um cordeiro, mas Deus pega a pele de um animal, provavelmente matou um animal, pegou a pele dele, fez uma túnica e vestiu, e cobriu Adão e Eva. O que eu aprendo com isso? É Deus trabalhando, Deus agindo, é Ele providenciando da forma dele, a forma como o homem seria, como a comunhão com o homem seria restabelecida. A folha de figueira representa o homem tentando chegar a Deus sem o padrão de Deus. E essa pele aqui do versículo 21 aponta a Deus, mostrando ao homem de que forma ele queria que o homem se chegasse a ele. E essa túnica de peles aqui simboliza o sacrifício. Porque para ter uma pele, algum bichinho morreu. E para o irmão Júlio estar falando aqui em cima com vocês, Jesus morreu, derramou o precioso sangue dele por mim e por vocês também. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então a forma como Deus Ele aceita é única e exclusivamente por meio do sangue do seu Filho. A religião não adianta. Ser religioso não adianta. Se você morrer religioso, você vai padecer. Você vai ser condenado. Ainda que você esteja aqui, se você for um religioso. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço o seu coração, só Deus conhece. Mas se você morrer, entendendo, achando que pelos seus esforços você vai acessar o céu, você está perdido. Porque o padrão não é seu, não é meu. O padrão quem estabeleceu foi Deus, e quem salva é o Senhor. A salvação é um dom dele, é um dom gratuito dele, é ele quem dá. Mas nós temos a nossa parte também. E que parte é essa? Nos arrependermos, darmos ouvido à pregação da palavra, colocarmos em prática, nos arrependermos do nosso pecado, dos nossos pecados, buscarmos a Deus conforme diz a palavra. Porque se a gente tenta buscar sem um norteador, a gente vai errar.
Mas a gente tem a palavra, que é a maior fonte de revelação que Deus deixou para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em meio a um mundo de escuridão, nós temos a luz a que recorrer, Cristo, o verbo vivo que desceu do céu, a própria palavra. A própria palavra. Eu não sei como você está vestido aos olhos de Deus. Não sei. Mas eu vim aqui nessa noite, foi um grande desafio, para dizer para você que se você não estiver vestido dessa túnica, que quem veste ela é o próprio Deus, haverá condenação. Porém, ainda dá tempo. Se você sabe que você não está vestido com essa túnica, se você vive na prática do pecado, se você vive uma vida de religiosidade, talvez você participe de todos os cultos aqui, mas tem uma vida completamente distante de Deus. Sabia que isso é possível? Isso é possível. Talvez isso possa estar acontecendo com você. Olhe os sinais, tema e trema, diante das evidências, diante das advertências que o nosso Deus tem dado desde há muito tempo, para que nós corramos para Ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Assim diz a palavra do Senhor. Então é momento de nós corrermos, é momento de nos santificarmos. E aqueles que vivem uma vida religiosa, que vivem uma vida longe de Deus, começarem a clamar, começarem a suplicar pelo perdão do Senhor, para que o Senhor venha e vista você com as vestes de santidade e cubra você, para que você possa entrar na Nova Jerusalém, naquele grandioso dia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no início Deus advertiu e depois deu uma sentença. E por causa de Jesus essa sentença pode ser revertida na sua vida. Não perecer, mas ter a vida eterna. É só você ser vestido pelo próprio Deus. Assim como Adão e Eva foram vestidos depois, Deus rejeitou aquelas vestes que eles fizeram, da forma como eles fizeram, e colocou da forma dele. Assim é a salvação. É assim que Deus trabalha no íntimo do homem. Não é por obra do homem, mas é por obra do próprio Deus. E é por isso que o Evangelho, e é por isso que a palavra deve ser pregada. E é por isso que o Evangelho, é por isso que a verdade tem que ser dita. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gera vida. Gera vida, transformação. Transformação. Estou finalizando. Mais um texto que eu quero citar para você. É o último texto. Texto bem conhecido aqui também, eu sempre gosto de citá-lo. Diz o seguinte, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 8, que declara: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos,
fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Analise o homem a si mesmo. Analise você a você mesmo. Como é que você está vestido aos olhos de Deus? Talvez aos olhos do homem você seja uma bênção. Mas e aos olhos de Deus? Essa mensagem não é para julgar você, não é para condenar você que está na internet. É para despertar. É para mostrar para você que o Deus de amor também é um Deus de justiça. E Ele não vai levar qualquer pessoa. Ele vai levar aquele a quem Ele salvou. Quantos são as pessoas hoje que declaram outras salvas, sem que elas de fato tenham sido salvas? Eu não sei se isso aconteceu com você algum dia, mas quem veste a gente com as vestes de salvação é só o próprio Deus. Por meio da pregação do Evangelho, aprove a Deus salvar aos crentes por meio da pregação do Evangelho. Portanto, o que se fala hoje aqui é que você analise a você mesmo, porque Cristo está às portas. Muito em breve chegará esse grande e glorioso dia. Eu quero ir. Eu quero encontrar vocês lá também. Eu quero ouvir o meu nome, mas quero que vocês também ouçam o nome de vocês. Como eu citei o hino, quando a angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Que momento glorioso será esse? Por isso, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga o Senhor. E se você sabe que a sua salvação não é uma salvação, que a sua conversão não é uma conversão genuína, arrependa-se e busque ao Senhor em oração, até que você sinta que o Senhor vestiu você da forma dele. Em nome de Jesus. Quero convidar você a orar nesse momento, se colocar de pé. Senhor Deus e Pai, esses últimos tempos vivemos cercados de tanto engano, engano dos outros, do auto-engano, e muitas vezes, ó Senhor, não nos damos conta, Senhor, de que estamos errando o alvo. Ah, Senhor, eu te peço, Pai, por aqueles que puderam dar ouvidos a essa palavra, que conseguiram entender essa palavra, Pai. Por esses que amam a religião, por esses que amam a religiosidade, Pai. Eu te peço, Senhor, te peço que o Teu Espírito Santo venha bradar ao coração deles, que o Teu Espírito Santo venha convencê-los, ó Pai, de que se não estão salvos, de que não estão salvos, de que ainda assim precisam de salvação. Como por misericórdia e muita graça um dia aconteceu comigo. Foi o Senhor quem me disse que eu não estava salvo.
mediante a tua santa e poderosa palavra, foram evidências que eu não pude resistir, e eu só pude aceitar e correr para o Senhor e pedir para que o Senhor me salvasse. Foram muitos dias de choro, de tristeza, enquanto eu rogava ao Senhor por salvação. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por esse momento. Te agradeço pelos irmãos, pelas pessoas que estão aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo fale ao coração delas. Ministre aquilo que minhas palavras não conseguiram alcançar. Apesar de mim, Pai, salva aquele que ainda não está salvo. Eu sou falho, Pai. Eu não sei se todos conseguiram compreender, mas que o teu Espírito Santo mostre, Senhor, a cada um de nós quem nós realmente somos em Ti, para que não tenhamos uma triste surpresa naquele grande dia. Hoje se vende uma graça barata. Hoje se fala tanto de amor, mas um amor deturpado. E tem tanta gente, tanta igreja vivendo esse amor, onde se pode fazer tudo, onde não há renúncia de nada, onde o pecado é tolerado, onde se faz vista grossa, Senhor, às iniquidades. Desperta esses, ó Pai. Se tem alguém aqui, Senhor, que esteja vivendo fora dos Teus padrões, desperta, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. Porque a função do Teu Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz a Sua palavra. E a Sua palavra é poderosa, ela não mente, ela não falha, ela é inerrante, Senhor, inequívoca, Senhor. Eu posso errar, porque eu sou imperfeito, mas a Tua palavra não, Pai. E eu creio na Tua palavra, que um dia me convenceu, que um dia me mostrou o quão perdido eu estava. E hoje, Senhor, com muita graça e misericórdia, eu posso declarar que o Senhor me vestiu. O Senhor rejeitou aquela folha de figueira que eu tanto adornava. O Senhor rejeitou-a, Senhor. E ao saber que o Senhor a rejeitou, Pai, eu corri para diante de Ti e pedi misericórdia, porque eu reconheci a minha nudez. Eu reconheci, Senhor, que com a folha de figueira não era suficiente para eu cobrir a minha culpa, Pai. Não foi suficiente, não era o suficiente, mas era necessário, Senhor, que eu me vestisse conforme o Teu padrão. E que assim seja com todos os meus irmãos aqui presentes, e que assim seja, Senhor, com todos aqueles que ouvirão essa mensagem, para que seja gerado vida, e vida em abundância, para a glória do Teu nome, Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E a Deus toda a glória.